Cruzando as Conversas. Oferecimento: Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. O Badesul valoriza você, valoriza o Rio Grande. Conte sempre com o Badesul e Porto Color. Boa noite, eu sou Guilherme Macalossi e você acompanha aqui na RDC TV mais uma edição do Cruzando as Conversas, o seu programa de análises e debates diários, sempre com os assuntos do momento, as perspectivas sobre os assuntos que impactam na nossa sociedade, aquilo que chama a atenção, com a análise dos nossos convidados aqui no estúdio e também por videoconferência. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. De Badesul Desenvolvimento, quem valoriza o Rio Grande está ao lado dos gaúchos em todos os momentos, principalmente dos mais difíceis. E o Badesul está ajudando no desenvolvimento do nosso estado com investimento, inovação e muito trabalho. Com esse propósito, o Badesul contribui com o crescimento do Rio Grande e, junto com você, luta para superar todos os desafios. É pensando nisso e no desenvolvimento que o Badesul oferece oportunidades de financiamento para os mais diversos tipos de empreendimentos e também municípios e produtores rurais. A gente valoriza você, valoriza o Rio Grande, valoriza o nosso estado. Badesul, governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. O Cruzando as Conversas também é um oferecimento de Porto Color Soluções Gráficas. A Porto Color atende pelo WhatsApp e você pode ter os serviços da Porto Color na sua casa. Muito bem. E nosso programa pode ser assistido através das redes sociais. Nós estamos em todas as plataformas: Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. Você pode mandar a sua mensagem, participar, lembrando que a sua interatividade faz parte aqui do nosso programa. Nós também estamos disponíveis através do modelo, do formato de podcasts. E você os encontra no Spotify, no Google Podcasts e nos demais agregadores. Então não deixe de acompanhar as íntegras do Cruzando as Conversas também através do Spotify e do Google Podcasts lá no nosso podcast. Muito bem, eu vou começar o programa, antes da nossa entrevista, eu vou fazer um pequeno comentário de abertura que eu acho importante porque diz respeito com isso que nós estamos vendo nos Estados Unidos, mas que já foi, né, enfrentado aqui em muitas situações anteriores em eleições presidenciais. É preciso compreender o eleitor, meus caros telespectadores. O eleitor, essa massa anônima que se manifesta a cada 4 anos. É preciso compreender o eleitor, e o meu microfone caiu porque eu gesticulo demais. É preciso compreender o eleitor porque o eleitor, ele se mobiliza, ele vota com uma base de ideias, de convicções que muitas vezes não são percebidas pelos analistas, não são percebidas pelos demais eleitores. Eu lembro bem da época em que fazia críticas ao governo do PT e o PT continuamente era eleito e reeleito para a presidência da República. Foram 4 eleições consecutivas do PT, 2 do Lula e 2 da Dilma. E as pessoas que não votavam no PT, as pessoas que eram antipetistas, por assim dizer, elas se perguntavam, mas como esse povo vota no Lula, como esse povo vota na Dilma? E muitas vezes atribuíam a lógica do voto dessas pessoas as piores razões possíveis. Quer dizer, o voto nunca tinha uma razão lógica, ele nunca era racional. Esse voto, o voto naquele que eu não gosto, o voto dado àquele de quem eu discordo, sempre é um voto que tende a ser desprezado. E quando você despreza aquele segmento da sociedade, muitas vezes até majoritário, que se posiciona de uma forma diferente da de você, você está cometendo o erro mais crasso possível de análise política. Porque mesmo que nós não concordemos, mesmo que nós partamos de
pontos de vista absolutamente distintos e de, inclusive, formação intelectual para fazer uma análise mais adequada do que está se passando, ou seja, partindo de um ponto de perspectiva que seja mais amplo, mesmo assim, há que se entender que existem razões para que alguém vote em um determinado candidato. Quando as pessoas naquela época votavam no governo petista, elas o faziam por quê? Porque havia um crescimento econômico gigantesco, principalmente oriundo do governo PT. Havia empregabilidade, havia consumo e era perceptível a ascensão social, ou seja, aquelas pessoas que eram pobres, que não tinham bens, que não tinham acesso a serviços, passaram a ter. Puderam comprar itens que eram itens exclusivamente de classe média. E isso, obviamente, se reflete na popularidade do presidente. E tal maneira isso foi grande que foi herdado por Dilma Rousseff. Como se perdeu esse legado? Bom, aí nós podemos passar aqui vários programas falando a respeito. Mas havia uma lógica no voto. Assim como houve uma lógica no voto em Jair Bolsonaro. E agora quem não compreende os eleitores de Jair Bolsonaro são aqueles que no passado ficavam brabos porque não eram compreendidos. Por que Jair Bolsonaro foi eleito? Bom, é preciso entender por que ele foi eleito. Ele foi eleito por uma série de fatores, incluindo a falta de apreço pelos partidos tradicionais, a elite política, pela questão da segurança pública e, sim, pela militância excessivamente ideológica de minorias. E com isso eu não estou dizendo que o direito de minorias não deve ser preservado, deve. Mas e a instrumentalização das minorias como força política? Como grupos de pressão que tendem a se colocarem como, basicamente, entes de razão superiores ao restante da sociedade. Existe uma série de fatores que levam um segmento importante da sociedade a votar em Jair Bolsonaro e a apoiar Jair Bolsonaro. E agora, fazendo o gancho com os Estados Unidos, a mesma coisa. Joe Biden foi eleito com mais de 70 milhões de votos, 73 milhões de votos. Ele é o político mais votado da história dos Estados Unidos. Superou a votação de Barack Obama. E ele ganhou principalmente nos centros urbanos, nas grandes cidades americanas. Mas e Donald Trump? Donald Trump ficou um pouco para trás. Vejam, a diferença do número de votos foi pequena. Donald Trump, na última vez que vi, estava próximo de atingir 70 milhões de votos. E com isso ele se tornaria a segunda pessoa mais votada da história dos Estados Unidos, atrás apenas de Joe Biden. Se Joe Biden ganhou nas capitais, ganhou nas maiores cidades, Donald Trump ganhou no interior. Vai se desprezar esses 70 milhões de americanos que não votaram em Joe Biden e preferiram votar em Donald Trump porque eles são feios, sujos e malvados? Ou vai se tentar compreender a lógica do eleitorado, tanto das grandes cidades quanto das cidades do interior, das megalópolis e dos grotões? Gente existe em todo lugar. Agora, se os analistas políticos, os jornalistas e as pessoas da imprensa continuarem a desprezar aqueles que se mobilizam, aqueles que votam em contrariedade aos pensamentos que são tidos como hegemônicos no Beautiful People, então eles continuarão a serem surpreendidos em eleições vindouras. E é isso. Muito bem. O programa de hoje fecha a nossa cobertura das eleições americanas. Nós aqui no programa fazemos a cobertura das eleições municipais, mas também fizemos a cobertura das eleições americanas, com uma entrevista que eu já queria que tivesse acontecido há muito tempo. Muito tempo. Márcio Coimbra é o nosso entrevistado de hoje no Cruzando as Conversas. Vamos colocar aí um pequeno resumo da história do Márcio Coimbra. Ana. Coimbra é estrategista político no Senado Federal. Trabalhou no Partido Popular da Espanha e no Heinck Institute, na Áustria. Possui experiência na coordenação de campanhas políticas de diferentes níveis no Brasil, Espanha,
França, Áustria e Estados Unidos. Especialista em política internacional no Institute of World Politics em Washington e também pós-graduado pela URGS, FGV e Harvard. Márcio Coimbra é colunista semanal do jornal O Tempo desde 2016. Além disso, é coordenador de MBA em Relações Institucionais e Governamentais do Mackenzie. Márcio Coimbra é o entrevistado do Cruzando as Conversas de hoje. E para me ajudar nessa entrevista, minha colega jornalista e a produtora do Cruzando as Conversas, Melanie Rupental. Melanie, boa noite. Boa noite, Macalossi. Boa noite a quem está nos acompanhando em casa. E, claro, boa noite, Márcio Coimbra, que vai esclarecer aqui várias dúvidas aí sobre a eleição dos Estados Unidos para nós hoje. Márcio, meu querido amigo, é um prazer recebê-lo aqui no Cruzando as Conversas. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Guilherme, pessoal da bancada, toda a produção e todos os telespectadores do Cruzando as Conversas. É uma satisfação enorme para mim finalmente estar aqui contigo. Muito bem. Márcio, eu vou começar lhe perguntando sobre o resultado da eleição americana. Eu acho que dá para se dizer que surpreendeu a todos, né? Eu acho que dá para dizer que, mesmo com a vitória mais que consolidada do Joe Biden, surpreendeu a todos porque o desempenho do Donald Trump foi excepcional, dadas as condições da sua reeleição, que no início do ano, antes da pandemia, era uma coisa mais certa. Havia uma maior facilidade, até porque os Estados Unidos estavam com uma realidade econômica muito positiva. Quer dizer, a economia americana, num dos seus melhores momentos. Então, tudo levava a crer até então que ele seria reeleito. A pandemia, entretanto, impôs uma nova lógica. Os Estados Unidos tiveram ontem 100 mil novos casos de Covid-19, quer dizer, uma coisa assustadora. Ainda não há um controle da doença nos Estados Unidos e isso, obviamente, impactou. Mas, mesmo assim, o Donald Trump deve estar 1 ou 2% atrás do número de votos totais nos Estados Unidos. Fez 70 milhões de votos, o Biden fez 73, uma coisa assim. Quer dizer, uma divisão gigantesca. Como é que tu avalia o desempenho do Donald Trump diante desse cenário? Macalossi, foi uma eleição diferente, porque ela não foi uma eleição entre um candidato democrata e um candidato republicano. Uma eleição entre Trump e o anti-Trump. Ou seja, a gente poderia colocar qualquer pessoa no lugar do Biden, que provavelmente essa pessoa teria o mesmo número de votos. Porque essa eleição ela se tornou um plebiscito da presidência do Trump. E especialmente agora, nesses últimos meses, um plebiscito sobre os erros com que ele trabalhou a pandemia diante da população norte-americana. Então, o que para mim ficou muito claro é que a gente estava enfrentando uma eleição plebiscitária entre aquelas pessoas que queriam continuar com Trump e aquelas pessoas que queriam enxotar o Donald Trump da Casa Branca. Na verdade, foi esse realmente o sentimento de todos os meus amigos, as pessoas com quem eu já trabalhei por muito tempo nos Estados Unidos. O sentimento era esse. O sentimento era: eu quero manter o Trump ou eu quero tirar o Trump. Não importa quem eu coloque no lugar. Então, na verdade, o Biden ele está ganhando essa eleição, mas, na verdade, é o que eu sempre acabo dizendo, ele não está ganhando. É o Trump que está perdendo essa eleição, porque o Biden não ganha as virtudes, ele ganha defeitos de Donald Trump. Ele era simplesmente a opção que estava posta e uma opção, que depois a gente conversa mais sobre isso, uma opção de volta da política como ela é para dentro da Casa Branca. Um cara que tem uma experiência estupenda dentro do Congresso americano, alguém que sabe trabalhar muito bem as pautas e que vai saber fazer um governo de menor tensão do que a gente está vendo agora com Donald Trump. Mas, de fato, Trump seria reeleito se esta eleição ocorresse até antes de março. Até antes de março, a economia americana apresentava sinais de vigor, o emprego apresentava sinais
claros de recuperação, o país vinha muito bem economicamente, e a gente sabe que isso é muito importante para uma eleição americana. Então, a reeleição dele estava asfaltada. Mas, quando chegou a Covid-19, ele não conseguiu fazer uma gestão da crise de forma efetiva e ele acabou perdendo por uma série de fatores. Os democratas eles se articularam muito bem nessa eleição, a gente pode falar sobre isso também, mas Donald Trump basicamente perde para ele. É isso, é uma eleição de Trump contra Trump. E ele perdeu para si mesmo, ele perdeu para os seus erros, ele perdeu para sua arrogância, ele perdeu para sua postura. E essa postura que ele está tendo agora, no final desse período eleitoral, tentando judicializar, colocando o sistema eleitoral em xeque, isso aí tudo prova que o comportamento dele era esse tipo de comportamento que os americanos gostariam de afastar da Casa Branca. Márcio, boa noite. Eu gostaria de começar com um ponto até que vai de encontro com o que o Macalossi falou no comentário de abertura, que é sobre o perfil do eleitor, né? Em 2016, alguns analistas tentaram qualificar quem seria o eleitor que elegeu Trump. Algumas características foram aí pontuadas, né, que seria majoritariamente pessoas de cor branca, fora dos grandes centros urbanos e também pessoas que não têm completo ensino superior e que defendem algumas pautas mais conservadoras, por exemplo, a não questão do aborto e também a questão da imigração. Isso corresponde à verdade, corresponde à realidade do perfil do eleitor do Trump em 2016 e quem é o eleitor do Trump em 2020 e o eleitor do Biden? Olha, pergunta excelente. Quem era esse pessoal que acabou votando no Trump? O Trump resgatou pessoas que estavam fora do debate eleitoral, fora do debate político. Esse eleitor branco, de meia idade, que está no interior, que estava desempregado, tinha sido vítima do grande desemprego, especialmente no cinturão da ferrugem, que são os estados que compreendem Wisconsin, Michigan, Ohio e Pensilvânia, ali com enorme desemprego, fábricas fechadas. Esse pessoal ele não tinha voz, porque as últimas campanhas elas tinham tido um outro condão. As campanhas do Obama foram campanhas que apelaram para as minorias, para negros, para as mulheres, enfim, para minorias. Foi uma eleição direcionada nesse sentido. E esse eleitorado, em 2016, ele estava órfão. E o Trump, de forma inteligente, ele mirou nesse eleitorado, ele mirou na antipolítica, e ele mirou nessa antipolítica dizendo que ele faria uma nova política, né? É algo que aconteceu em vários lugares do mundo, inclusive no Brasil, com a eleição do Jair Bolsonaro. As pessoas reagiram ao sistema. Então, foi o Brexit, foi uma resposta a isso, a eleição de vários outros líderes, mas o Trump ele chega ao poder com esta bagagem de ser alguém Agora, de fora Márcio, da política. Desculpe me interromper, mas eu estava acompanhando o perfil dos votos do Donald Trump nessa eleição e me pareceu que houve um crescimento do Donald Trump entre esses segmentos sociais que estão historicamente mais atrelados aos democratas. Quer dizer, o Trump teve muitos votos entre negros e latinos, numa mudança desse perfil mencionado pela Melanie. Tu não concordas? É que, na verdade, o sistema eleitoral americano são 50 eleições para presidente em 50 estados diferentes. Cada estado decide como vai fazer a sua eleição e cada estado possui a sua característica demográfica. Então, quando a gente está lá dentro da campanha americana, e eu já participei disso, de campanhas presidenciais, eu viajava muito pelo interior com os candidatos de diversos estados. Na verdade, quando a gente olha essas tendências, a gente precisa olhar essas tendências por estado. Então, eu não posso falar, por exemplo, que houve uma guinada, por exemplo, dos votos das mulheres, dos negros, dos latinos, nos Estados Unidos inteiro. Porque, na verdade, esses bolsões, eles variam de acordo de cada um dos estados.
Então, eu tenho comunidade latina, por exemplo, que está na Califórnia, de mexicanos, que tem uma resposta diferente aos latinos cubanos que estão no sul da Flórida, que é diferente dos latinos porto-riquenhos que estão na zona central da Flórida. E assim a gente vai vendo em um dos estados. Então, na verdade, o voto do negro, o voto do latino, o voto das mulheres, ele não é monolítico, como a maioria das pessoas tende a acreditar. Ele varia de acordo com estado para estado. O que a gente conseguiu achar como um monolítico era esse voto realmente do homem branco de meia idade sem diploma, que realmente ficou aí marcado pelo Donald Trump, e ele conseguiu levar esse eleitor à urna. E a gente também aí tem uma outra característica. Os republicanos, eles geralmente são uma tribo que vai votar no dia da eleição. E eles só votam, só saem de casa para votar se tem alguém que chacoalhe a base muito. O que eu quero dizer com isso? Candidatos mais centristas não têm a característica de levar as pessoas a votarem. Eu vou te dar 2 exemplos. O Romney em 2012 e o McCain em 2008. 2 candidatos centristas que não conseguiram mobilizar a base republicana e, portanto, perderam a eleição. O Karl Rove, que foi o arquiteto das eleições do Bush em 2000 e 2004, sempre me disse, quando nós trabalhávamos juntos em Washington, Márcio, a gente precisa levar os republicanos para a urna. Se a gente conseguir levar os republicanos a votar, nós ganhamos a eleição. Então, foi assim com Bush 2000 e 2004. Os republicanos perderam em 2012, porque não tinham esse candidato. Em 2016, o partido encontrou esse candidato, um candidato que não era meio muito republicano, mas ele servia de intuito, o intuito dele de buscar esse eleitor para fazer ele votar. E ele fez esse eleitor ir votar em 2016 e ele ganhou por muito pouco, exatamente por conseguir fazer esse eleitor ir votar. O democrata, ele geralmente vota nos early ballots, ele sempre faz essa votação antecipada, assim, quando ele pode, e quando nós tivemos a pandemia e essa grande gama de votos antecipados, o que se calculou era o seguinte: os votos antecipados vão ser basicamente para o Partido Democrata, muito com essa direção. Só para vocês terem uma ideia, nas contas da Pensilvânia, 1.600.000 eleitores registrados como democratas votaram antecipadamente. E 600.000 eleitores registrados como republicanos votaram antecipadamente. Então, e 200 e poucos mil de independentes. Então, o Donald Trump ele precisava fazer uma gordura na votação presencial maior do que 1.100.000, 1.200.000 para ele conseguir vencer a Pensilvânia. Então, como ele não conseguiu isso, ele provavelmente deve perder a Pensilvânia por conta desse contingente de votos antecipados. Tu acha que ele errou não mobilizar a base dele para votar antecipadamente? Não, ele não conseguiu mobilizar a base dele para votar antecipadamente, especialmente também porque a base dele vota no dia da eleição, né? O republicano tem essa característica. E como o Donald Trump também era alguém negacionista em relação à pandemia, o republicano também não se sentiu motivado a votar antecipadamente, né, em massa. Ele votou em massa no dia da eleição, mas dessa vez não foi o suficiente. Não foi o suficiente porque ele também cometeu vários erros. Não porque ele não tenha conseguido mobilizar a base, ele mobilizou a base, mas ele cometeu vários erros também. Ele cometeu erros com a população mais idosa, ele cometeu erros atacando, durante o seu governo, o antigo senador John McCain, falecido, e que é alguém muito adorado no Arizona, e com certeza isso tem um fator preponderante ali também na perda de votos que ele teve no Arizona. Então, ele errou em várias frentes, mas, claro, que ele poderia ter vencido se mexendo um pouco
diferente. Ele poderia ter vencido se ele tivesse um pouquinho mais de menos ímpeto arrogante. E eu acho que isso entregou o Trump no final da sua eleição. Eu falava com o pessoal da campanha do Trump na área de comunicação, uma semana antes da eleição, eles realmente já estavam muito preocupados, né? E no dia da eleição eu falei com eles e eles disseram, olha, a coisa melhorou, pode ser que a gente vença, mas realmente não foi o suficiente. Márcio, só para dar uma pincelada final sobre essa questão do voto identitário, né, que muito passou por Trump também, tu avalia que pode ter alguma consequência de algumas declarações desastrosas que o Biden acabou dando, de, por exemplo, que não é verdadeiramente negro o afro-americano que votar no Trump, e também a questão aí que o Trump resistou bastante nos debates, né, pontuando o episódio de 1994, quando o Biden aí classificou a comunidade negra como predatória. E também ele teve essa postura mais incisiva nos debates, o Biden, né, de talvez trazer uma figura de racismo para o Trump. Será que não foi um tiro no pé? Não, porque essa eleição ela não era sobre o Biden, ela era uma eleição sobre o Trump. Então, estrategicamente, não valeria a pena... O que foi ao contrário da eleição anterior, né? Que foi uma eleição sobre o governo Obama, basicamente. Sobre a Hillary, sobre os erros da Hillary, e etc. E tal. E o Trump entrou como um outsider. Dessa vez, a eleição era sobre o Trump. Então, a narrativa estava errada em se usar, se atacar o Joe Biden. Porque atacando ou não atacando o Joe Biden, isso dificilmente colaria nele, né? Porque o Biden ia representando somente uma opção contrária ao Trump, né? Então, as pessoas nem precisavam saber quem era o candidato. Quem é a pessoa contra o Trump, que é o democrata? É o fulano de tal, então eu vou votar nele. Então, poderia ter sido o Biden, como poderia ter sido outro nome também. O Biden não ganha pelos seus méritos. Ele ganha pelos erros do seu adversário. Ele erra, o Trump erra, e esses erros é que levam ele a perder a eleição, não as virtudes do Biden. Muito bem. Deixa eu lhe perguntar, Márcio. O fato de o Donald Trump ter perdido não significa que a influência do tipo de política que ele fazia vá arrefecer. Com 70 milhões de votos, quer dizer, num candidato com esse perfil, me parece que aquilo que se chama de trumpismo permanece, mesmo com a derrota dele. Concordas com isso ou tem uma visão diferente? Eu tenho uma visão diferente, Guilherme. Acho que o trumpismo é uma espécie de populismo, e essa espécie de populismo, eu acredito que agora que o Biden assuma, isso tende a arrefecer. Até porque o Trump nunca foi uma pessoa muito bem vista dentro do Partido Republicano. O Trump sempre foi um nome rejeitado dentro do partido, inclusive porque antes de ser do Partido Republicano, ele flanou por aí, perto do Partido Democrata, muito amigo dos Clinton, tinha uma posição um pouco meio dúbia, sempre pareceu de que ele era um republicano de ocasião, né? Então, o establishment do partido, as pessoas que militam, o próprio partido em si, nunca gostou dele, né? Desde lá da campanha até agora a sua presidência. Ele foi muito questionado pelos parlamentares republicanos durante a sua presidência. O Mitt Romney, que foi candidato à presidência dos Estados Unidos em 2012, senador eleito por Utah, foi um dos nomes que teve um voto ali cético na questão do julgamento do impeachment do Trump. Foi um nome que não foi alguém que votou ao lado do Trump, mas votou ao lado do Trump quando ele decidiu operar a agenda conservadora. Na indicação, por exemplo, da Amy Coney Barrett para a Suprema Corte, o Mitt Romney esteve do lado do governo. Quando a pauta era uma agenda conservadora, ele tinha apoio do governo. Mas quando a pauta dele era populista e trumpista, nem sempre tinha apoio dos seus colegas de partido.
Então, eu acho que o partido, de uma certa forma, e eu conheço bem o partido por dentro, o partido está respirando aliviado com o fim dessa presidência. E eu acredito que os republicanos vão olhar para dentro do partido, neste momento, até porque muitos deles apoiaram o Biden e não apoiaram o Trump, nomes de importância seminal dentro da estrutura partidária, como John Kasich, que foi governador de Ohio, já foi pré-candidato à presidência dos Estados Unidos. Hoje a gente viu já o ex-governador de New Jersey questionando essa postura do Trump, e foi alguém que apoiou o Trump, o Chris Christie, ele apoiou o Trump durante o seu governo, mas ele está questionando essa postura do Trump de colocar as eleições americanas em xeque. Mas não é a então, posição já do, existem não é a nomes do posição do partido que ex-prefeito de se Nova York. colocaram... Não é a posição do ex-prefeito de Nova York, o Rudy Giuliani, né, Márcio? Não, até porque o Rudy Giuliani, ele é advogado pessoal do Donald Trump. Eles são muito amigos, vêm do mesmo local, vêm de Nova York, né? Mas a estrutura partidária, o establishment partidário, nunca aceitou o Donald Trump. E eu acredito que depois do susto do Trump ter sido escolhido pelo partido para concorrer nas eleições de 2016, eu acredito que o partido possa, inclusive, rever as regras das primárias e importar soluções como, por exemplo, os superdelegados, que é o que acontece nas primárias democratas. O que acontece ali em rápidas pinceladas? Você pode ter a ascensão de um outsider, mas, ao fim e ao cabo, tem 250 votos ali ao final, uns 25 a 30% de votos de superdelegados que conseguem tangenciar o resultado para um lado ou para outro das primárias, evitando que as revistas consigam a indicação do partido. Então, talvez os republicanos revejam essas regras, porque o Trump foi produto da ausência dessas amarras e o partido acabou perdendo o controle. Tem pessoas dentro dessa esfera trumpista hoje que estão ali com Trump, mas que, na verdade, são nomes muito respeitados dentro do partido e que são nomes que podem herdar a liderança do partido para 2024. Eu estou falando especialmente do vice-presidente Mike Pence, que é alguém muito bem visto dentro do partido, alguém que transita muito bem em todas as áreas de dentro do partido, e pode ser, talvez, via Mike Pence, a reconstrução do Partido Republicano, já pensando em 2024. E Ted Cruz? O Ted Cruz é um senador do Texas, né? É um senador ainda que está em Washington fazendo um bom trabalho, ele está muito ligado às pautas mais conservadoras de dentro do partido, ele está numa ala mais à centro-direita do partido. O partido, para quem não sabe, tem alas mais conservadoras, menos conservadoras, mais libertárias, tem áreas também de centro-direita, tem várias matizes dentro do republicano. O Ted Cruz, ele está muito mais ligado a um movimento conservador, ele vem do Texas e já foi pré-candidato à presidência. Eu tenho certeza que para 2024, com certeza ele deve entrar no páreo. E, Márcio, falando na postura do Trump, o quanto há de real e o quanto há de retórica diante de uma provável derrota aí nas acusações sobre a fraude eleitoral? O Trump que chegou a dizer que mobilizou algumas equipes, né, para acompanhar a contagem de votos e que elas ficaram tão distantes que precisaram utilizar binóculos, né? O procedimento é esse mesmo? Há alguma razão nas críticas que o Trump vem fazendo? Não, o Trump, na verdade, ele está agindo como ele sempre agiu. Ele está tentando criar uma narrativa que suja a sua estratégia. O Trump imaginou que ele iria vencer o Wisconsin, que ele ia vencer no Michigan, que ele ia vencer na Geórgia e no Arizona, e que a eleição acabaria sendo definida na Pensilvânia. E ele tinha estratégia para tentar fazer com que a Pensilvânia se tornasse o centro de batalha da disputa pela presidência. Então, toda a estratégia era essa. Só que essa estratégia ruiu no momento que ele perdeu o Wisconsin, no momento que ele perdeu o Michigan,
No momento que ele perdeu a Geórgia, que é impensável para um candidato republicano, a última vez que um democrata ganhou a Geórgia foi em 92, com Bill Clinton. E isso porque era um democrata que vinha do sul, vinha do Arkansas, que é um estado vizinho. Não se imaginava um democrata moderadíssimo, que seguiu, inclusive, a agenda econômica do Ronald Reagan. Isso. Um democrata muito moderado, Clinton. Então, o sul dos Estados Unidos, ali, você perder a Geórgia é algo impensável para a base do partido. Desde a década de quando o sul virou republicano, aquilo ali é praticamente um território penetrável para os democratas, né? Então, o Trump ele tem perdas muito sensíveis e muito dolorosas para dentro do partido, que vão deixar muitas marcas, que vai ter um trabalho de reconstrução muito grande para você conseguir voltar a ter a hegemonia. Vejam bem, até no Texas, o Texas que sempre foi um território republicano, o Texas balançou nessa eleição. E se os republicanos perdem o Texas, eles perdem qualquer eleição presidencial daqui para frente, porque somando os delegados do Texas, que são muitos, uns da Califórnia, dá praticamente 90 delegados. Então, os republicanos não podem se dar o luxo de perder esses territórios, Texas, perder a Geórgia, perder o Arizona, como já haviam perdido o Novo México e o Colorado em eleições passadas, que se tornaram estados azuis, estados democratas, né? Então, a estratégia do Trump estava toda centrada na Pensilvânia, e ele foi pego no contrapé com outras derrotas que ele não imaginava. Se fosse só na Pensilvânia, nós teríamos uma disputa similar à do ano 2000, onde você estaria discutindo um condado específico, um estado específico, e poderia até vir a subir para a Suprema Corte. Agora, quando nós estamos falando em um questionamento jurídico acerca da lisura do processo eleitoral americano, que é a base da sua democracia, aquilo que os americanos mais se orgulham, e você questionar isso em 4, 5 estados, isso dificilmente sobe para a Suprema Corte. Porque a Suprema Corte americana, ela tem um caráter discricionário. O que significa isso? Que a Suprema Corte, ela decide o que ela julga. Você chega, apresenta, peticiona a Suprema Corte e ela decide se julga ou não. A Suprema Corte decide julgar 100 casos por ano. E o resultado desses 100 casos é um precedente judicial vinculante, um caráter de leis federais que pacificam assuntos dos 50 estados. Então, a Suprema Corte ela só se pronuncia em situações muito graves, onde você precisa de uma resolução, você precisa pacificar o assunto nos 50 estados, porque depois nem o Congresso pode fazer uma lei sobre aquilo que a Suprema Corte decidiu. Só a Suprema Corte, uma nova decisão, pode derrubar aquele precedente. Então é muito sério, eu duvido que a Suprema Corte entre numa aventura em tentar reverter o desejo do povo americano de 4 estados, feito pelas leis locais de cada um dos estados, observando o sistema federativo e independente de cada estado nos Estados Unidos. Eu duvido que a Suprema Corte fosse se aventurar seria um ato de uma violência constitucional muito grande. E a Suprema Corte não tem esse tipo de característica. Muito bem, vamos fazer um intervalo e nós voltamos na sequência. Falamos bastante sobre os Estados Unidos e a eleição. No retorno vamos falar sobre a relação Brasil e Estados Unidos, como é que fica agora com Joe Biden praticamente como o novo presidente dos Estados Unidos. Eu acho que dá para considerar, independente de toda a questão jurídica que se impõe, porque está judicializado, mas eu acho que dá para falar com tranquilidade que Joe Biden é o novo presidente dos Estados Unidos, certamente mexerá muito na política externa brasileira. Eu e a Melanie Rupental voltamos com Márcio Coimbra na sequência do Cruzando as Conversas. Você fica conosco.
Estamos de volta aqui com o nosso programa, o Cruzando as Conversas, na RDC TV, os canais 24 e 524 da Claro, NET, e pelas redes sociais, @RDC TV Digital. Você nos acompanha em todas as plataformas. Não deixe de mandar a sua mensagem, a sua participação sempre é muito importante. O programa de hoje é especial, nós estamos fazendo uma entrevista com Márcio Coimbra, diretor executivo do Interleges do Senado Federal, também presidiu a Apex, e, além de tudo, é um analista do cenário internacional como poucos no Brasil. E eu tenho o privilégio de ser amigo do Márcio Coimbra já há muitos anos. Eu e o Márcio somos amigos lá desde 2002, 2003, quando tinha o site Parlata. Lembra, Márcio? Lembro. Escrevia lá para o Parlata. O que tem de gente que escrevia nesse teu site aí, nesse teu antigo site, que hoje não daria para convidar para uma janta, não é brincadeira, né, Márcio? É verdade, para você ver que nem sempre quando as pessoas ficam mais velhas, elas vêm com sabedoria, né? É verdade. Muito bem, estamos com o Márcio Coimbra aqui na mesa junto comigo, na bancada, Melanie Rupental na entrevista. Lembrando que na segunda-feira nós vamos fazer uma entrevista também com uma outra personalidade aqui do Rio Grande do Sul, a secretária Ana Amélia Lemos, senadora. Vamos falar aí sobre o Rio Grande do Sul, as contas públicas, a relação com o governo federal. Então amanhã, aliás, na segunda-feira, essa entrevista especial com a Ana Amélia Lemos aqui no Cruzando as Conversas. O Cruzando é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. De Porto Color, soluções gráficas. A Porto Color atende pelo WhatsApp e você pode ter os serviços da Porto Color na sua casa. E Badesul Desenvolvimento. O Badesul valoriza você, o Badesul valoriza o Rio Grande do Sul. Não esqueçam, no dia 15 de novembro, a RDC TV vai fazer a maior cobertura das eleições do primeiro turno. Nós vamos estar nas ruas, vendo a movimentação dos eleitores, vamos estar nas sessões eleitorais, vamos estar nos centros dos partidos políticos, nos comitês, vamos estar aqui nos estúdios com as análises dos números do interior e da capital, entrevistas, convidados especiais ao longo do dia inteiro. Eu, Cláudio Andrade, os Silvas e a nossa equipe inteira estarão aqui, Armando Burdia, Melanie, a Yasmin, todo mundo vai estar aqui junto para dar para vocês a melhor cobertura das eleições municipais no Rio Grande do Sul. Então, dia 15 de novembro, sintonize na RDC TV. Vamos continuar com a nossa entrevista, falando agora sobre a relação entre o Brasil e os Estados Unidos. Márcio, o presidente Jair Bolsonaro criou uma relação diplomática calcada basicamente na sua posição pessoal para com o presidente americano. E agora uma nova realidade se impõe. O Brasil foi mencionado negativamente pelo Joe Biden em um dos debates, inclusive o Joe Biden aventou a possibilidade de sanções ao Brasil pela questão ambiental. Nunca, eu não lembro de outra ocasião em que o Brasil tenha sido mencionado negativamente no debate presidencial americano, desta forma, eu não lembro, nunca. E mudou, portanto, o Brasil não tem mais nos Estados Unidos aquele apoio tácito, total, aquele alinhamento político. Agora tem nos Estados Unidos uma outra pessoa que, inclusive, já criticou o governo brasileiro. E o governo brasileiro, através do presidente, já criticou este novo presidente. O Brasil está isolado internacionalmente, Márcio? Não, Guilherme, eu acho que uma coisa é campanha e outra coisa é o governo. São duas coisas completamente diferentes. E os americanos, eles têm a característica de serem muito pragmáticos, né? Eu tive a felicidade de, em 2018, levar o então deputado Eduardo Bolsonaro, assim que o pai dele foi eleito presidente da República, aos Estados Unidos, apresentando ele ao governo Trump. Levei ele à Casa Branca, levei ele ao Congresso, levei ele a alguns departamentos, Departamento de Tesouro, Departamento de Estado, para apresentar o governo brasileiro
e para criar caminhos que pudessem melhorar as relações entre os dois países. Não foi tu que deu para ele aquele boné do realmente Donald Trump que ele usou? Não foi, mas eu estava ali. Ali eu estou naquela foto ali atrás, sempre que eu estou entrando no carro, e o Facebook me marca sempre em 500 mil fotos quando alguém publica, porque faz o reconhecimento facial, e eu estou sempre lá dizendo que não, mas eu já desisti, né? Esse reconhecimento facial é cruel. Mas enfim, leva o Bolsonaro lá, por exemplo, para a cúpula do Partido Republicano, e se construiu esse caminho, né, essa relação entre o governo Bolsonaro e o governo Donald Trump. Mas aí entra um outro fator. Foi construído, aí quando a diplomacia entrou em campo, quando entrou o ministro Ernesto Araújo, quando entraram nomes do Itamaraty, o que se começou a fazer foi uma aliança que transcende essa relação entre os dois presidentes, uma aliança entre os dois países. E os Estados Unidos sempre são muito pragmáticos. Eu participei de algumas reuniões com alguns amigos meus, já agora na campanha do Joe Biden, com alguns democratas. E a orientação que a gente vê ali nas conversas em relação à política externa, em relação ao Brasil, é sempre um pragmatismo muito grande, né? E eu acredito que o pragmatismo deva imperar. Eu acredito que este governo deve conseguir criar pontes de entendimento com o outro lado, especialmente se isso depender mais do Itamaraty. Veja bem, o ministro Ernesto Araújo, ele era, na época que eu morava em Washington, trabalhava lá no Partido Republicano, o ministro Ernesto, ele era o número 2 da nossa embaixada em Washington. E, sendo o número 2 da embaixada em Washington, ele tinha muito trânsito, o governo era o Obama, ele tinha muito trânsito entre os democratas e entre os republicanos. Então, ele tem essa característica de também ter pontes entre os dois lados, e eu tenho certeza que ele é capaz de construir caminhos juntamente com os democratas. O que se construiu nesse governo foi uma ponte com os Estados Unidos, uma ponte por onde passava uma agenda republicana. Agora, nessa ponte, vai passar uma agenda democrata. E eu não tenho dúvida de que, usando a diplomacia, usando a qualidade do nosso corpo diplomático, o Itamaraty tem muita capacidade para fazer isso, se pode construir um entendimento. Os democratas, eles não vão dinamitar as pontes que foram construídas pelo Trump. Não é característica dos americanos. As pontes estão lá e foram construídas. Vamos atravessá-las agora também com a nossa agenda. E, além disso, Guilherme, a gente tem uma coisa diferente aí. O Brasil é, hoje, um país geopoliticamente muito estratégico na América Latina. Porque nós temos um governo que não é tão simpático aos Estados Unidos no México, temos a Venezuela, que dispensa apresentações. Agora, na Bolívia, ganhou também um governo que não deve ser muito simpático ao Washington, e também a Argentina, mais uma vez, aí enterrada no peronismo anti-americano. Então, o Brasil possui uma posição geopolítica muito estratégica na região, especialmente também porque a Rússia são atores que desejam influir nos destinos da América Latina, e existem canais para eles fazerem isso, exatamente por esses países, entre outros. E o grande parceiro dos Estados Unidos, que pode ajudar nessa estratégia de contenção China e Rússia do continente latino-americano, é o Brasil. Então, o Brasil possui essa importância para os americanos, estratégica no contexto regional, e eu não tenho dúvida de que a gente colocando isso junto com as pontes que estão abertas, com a experiência dos nossos diplomatas, com a experiência do ministro Ernesto, que ele já gosta, se nós colocarmos tudo isso junto, eu tenho certeza que o Brasil tem todas as condições de construir uma agenda positiva. Não quer dizer que vá, depende talvez o presidente Bolsonaro brigue com o Biden, a gente sabe o que pode esperar dali, mas eu acredito que o governo possui, as pessoas que estão no governo, os ministros,
Nós temos uma capacidade técnica e nós temos uma posição política favorável ao Brasil nessa relação com os Estados Unidos, agora com o governo democrata. Márcio, sobre dando seguimento aí nessa questão ambiental aí que impõe o Biden, uma das análises que pode ser feita é que talvez a curto prazo aí haja prejuízo para o Brasil, né, uma vez que aí foi dito de sanções, mas que a longo prazo poderia ser benéfico para o Brasil, porque seria reformulado aí a questão da política ambiental aqui e também aí poderia trazer mais investidores. Como tu avalia essa questão de a curto, médio e longo prazo, né, do que impõe Biden ao Brasil e também se tu acreditas que o Bolsonaro cederia a essa política? Melanie, o que a gente tem geralmente nessa esfera internacional é um jogo, né? E os americanos têm que ver o que nesse jogo é importante para eles e o Brasil tem que ver o que é importante para ele em relação ao jogo com os Estados Unidos também. Se esta agenda ambiental for tão importante assim para os americanos, o Brasil vai barganhar nessa história, né? E aí realmente existe a possibilidade de, nessa barganha, você fazer acordos com os Estados Unidos. Eu não descarto essa hipótese, mas eu acredito que, para além da agenda ambiental, os americanos começam o governo Biden com outras preocupações muito mais, e ela se chama pandemia, ela se chama economia e ela se chama geração de emprego. Os próximos 2 anos do governo Biden, até quando você chegará nas midterm elections, nas eleições de meio de mandato, eu tenho certeza que esse governo que assume a Casa Branca em janeiro vai estar focado em, primeiro, resolver o problema da pandemia, ter uma logística de distribuição dessas vacinas, fazer a sua economia voltar a andar, consolidar o Obamacare como um sistema de saúde e, a partir daí, fazer geração de empregos. Até porque o tempo é muito curto até você ter a renovação do Congresso daqui a 2 anos e eleições para os governadores. O Biden vai ficar com os republicanos no pé dele, porque os republicanos têm a maioria no Senado, mantiveram a maioria no Senado por uma cadeira, né? Vão manter, Guilherme, mas eu vejo com muito bons olhos essa relação da Casa Branca com o Senado, porque o Mitch McConnell, que é no Senado, foi reeleito agora por Kentucky, que é uma pessoa sensacional, um cara magnífico. Ele é um dos grandes amigos pessoais do Biden, assim como McCain também era um amigo pessoal do Biden. O Biden é um cara que, por estar ali há 30 e tantos anos no Congresso, no Senado, conhece muito bem esses senadores. O Biden é o Michel Temer dos Estados Unidos? Olha, duvido que seja, viu? Tem tudo para ser, né? Porque ele é um cara que temos que manter isso, viu? Temos que manter isso, viu? Temos que manter isso aí, viu? Então, eu acho que o que a gente vai ter aí com o Biden é um diálogo muito profícuo com os senadores e tentar trabalhar uma agenda comum, porque o Biden sempre foi aquele tipo de político que trabalhava nos 2 lados do corredor, como a gente chama em Washington, tanto com republicanos quanto com democratas. Então, sempre foi uma pessoa muito aberta e ele é um político. E aquela crítica que alguns fazem de que ele é apenas a fachada da ala radical do Partido Democrata, que seria representada pela vice-presidente Kamala Harris? Não, eu não acredito nisso. Que não. Eu não acredito nisso, assim como disseram em 2008 que o Biden tinha sido colocado lá pelos Clinton para vigiar o Obama. Quer dizer, são coisas que não fazem sentido e que circulam muito por aí, mas que eu não vejo como uma realidade muito séria, não. São mais especulações. Mas, assim, eu me lembro de trabalhar no Congresso americano e de ver ali as negociações com o Biden, ele conversar com os outros com o outro lado, conversar com os outros senadores,
tentar achar denominador comum. Eu vi isso acontecer muitas vezes. E ele sempre foi um senador muito respeitado. Como eu disse, ele é um político com P maiúsculo. Ele não é aquele cara, aquele grande líder que inspira a nação. Ele é muito mais um político que sabe articular, que sabe chegar a consenso, que sabe fazer a agenda caminhar. Então, eu acredito que ele vai usar essas características, né? Já trabalhando também a renovação do Partido Democrata, tem nomes vindo aí, muitos nomes, eu já olhei a lista de eventuais nomes que a gente tem aí que possam ocupar cargos no governo Biden, como, por exemplo, Chris Coons, que foi reeleito senador agora, ele pode ser o secretário de Estado, ou Peter Buttigieg, que foi pré-candidato presidencial, prefeito de South Bend, Indiana. Eu acredito que essas pessoas vão fazer parte dessa administração Biden e eu vejo uma normalização, eu vejo com muito bons olhos, apesar de eu vir do outro lado, né, de eu vir dos republicanos, eu vejo com muito bons olhos como Biden, porque eu gosto muito de pessoas que conversam com os dois lados, que é aquela coisa na política, né? O outro lado não é inimigo, o outro lado é adversário. São duas coisas completamente diferentes. Márcio, em 2019 o governo Bolsonaro ele fez uma série de concessões aí para ganhar o apoio dos Estados Unidos para entrar na OCDE. Algumas de grande impacto econômico, por exemplo, a renúncia aí do Brasil no tratamento diferenciado como país em desenvolvimento. Nesse cenário aí de provável quase vitória do Biden, como é que fica esse cenário aí da entrada do Brasil na OCDE? Eu acho que esse é um dos temas que vai ser negociado nesse pacote, nessa troca. Ok, eles querem regras ambientais, o Brasil quer acesso à OCDE, ou seja, é um diálogo profícuo, político, internacional, que se faz com muita negociação, que se faz com aproximação e que se faz com aproximação de agendas, não com aproximação de pessoas. Então, a gente vai ter a grande possibilidade agora de trabalhar uma agenda convergente com os Estados Unidos, uma agenda que pode se trabalhar de longo prazo, e eu acredito que o governo é muito capaz de fazer isso. Eu acho que nós temos pessoas na nossa área diplomática, retornando a isso, muito capazes de encaminhar essas negociações, de fazer com que o Brasil consiga galgar esses passos para dentro da OCDE, ao mesmo tempo que, claro, em troca, também nós teremos que ceder em algumas outras coisas, e se a área ambiental for uma área que é onde o Biden tem interesse que o Brasil tenha um maior trabalho, maior afinco, eu não tenho dúvida que, de forma inteligente, o Brasil pode tratar essas questões de forma complementar e chegar a um denominador comum. Eu não vejo nenhum problema nesse sentido. É que houve uma série de preocupações em relação à forma como o governo brasileiro tratou a eleição americana. É óbvio que você pode ter uma preferência, só que a linguagem diplomática é do pragmatismo. E daí você vê aí uma crispação entre o governo brasileiro e a candidatura democrata, que é agora aquela que vai ocupar a Casa Branca. Esperamos, pelo menos aí para os próximos meses, quando isso se consolidar, que não se reverbere em uma relação beligerante entre as partes, né, Márcio? Especialmente com o Bolsonaro já falando que vai esperar a questão da judicialização da eleição e não aceitar logo o Biden de acordo com a votação. Eu acho que esse é um ponto importante. Eu espero que não. Eu espero que não. Mas também o Brasil vai ter problemas muito sérios para lidar no próximo ano, problemas econômicos, com o fim do Corona Voucher, com uma queda de popularidade do presidente assim que o Corona Voucher terminar, com a economia brasileira sofrendo com o fim do Corona Voucher, que é responsável por muito da economia do norte e do nordeste do país.
e o Bolsonaro já tendo perdido o apoio dessa classe média urbana que o ajudou a eleger e tendo trocado a sua base eleitoral pelos grotões que eram dominados pelo PT, ele vai ter muita dificuldade no ano que vem. Então, eu acho que essa agenda internacional, ela não vai ser uma agenda que vá ter muita atração ou atração do presidente da República para resolver. Se realmente não tiver a atenção do presidente, tanto melhor, que fique a cargo das pessoas técnicas capazes de trabalhar com isso no Itamaraty, e o presidente, acredito que vai estar muito mais preocupado com a economia, com seus números, com a possibilidade de reeleição, que eu acho difícil acontecer dentro desse cenário que se desenhou. Então, nós vamos ter um 2021 muito difícil. 2021, economicamente, vai ser muito difícil em relação ao emprego, muito difícil em relação à renda, muito difícil em relação à economia de um modo geral, e eu tenho certeza que o governo vai estar muito mais preocupado com essas pautas econômicas, com a pressão entre criar maior despesa e furar o teto de gastos para manter a popularidade ou manter a disciplina fiscal. Vai ser uma discussão enorme que vai acontecer o ano que vem nesse sentido. Então, eu acho que a agenda internacional ela deve ficar mais a cargo do Itamaraty, e eu acho que isso é muito bom. Eu acho que a agenda internacional, ficando a cargo do Itamaraty, ela fica na mão de pessoas capazes, treinadas, que são especialistas nesse assunto. O presidente não tem essa característica de saber lidar muito bem com líderes estrangeiros, já houve atrito com a Alemanha, já houve atrito com a Noruega, já houve atrito com outros países também. Então, eu acredito que seja melhor, tanto melhor, que você deixe o assunto exatamente para os técnicos e especialistas do setor. Márcio, voltando para os Estados Unidos exclusivamente, nós já estamos encaminhando para o final da entrevista, mas é um tema que eu acho que é importante. Ao contrário da maioria, eu faço um juízo sobre o governo Trump, pelo menos até o início da pandemia, muito positivo, no aspecto econômico e nas relações diplomáticas também. Quer dizer, é inegável o avanço, por exemplo, em relação ao ISIS, né, ao Estado Islâmico no Oriente Médio. Os Estados Unidos obtiveram uma vitória política muito grande ali, sem começar nenhuma guerra. Ao mesmo tempo, na Península Coreana, também houve um arrefecimento do clima beligerante que havia sido herdado, né, do fim do governo Obama. E, mais recentemente, o governo Trump também obteve avanços importantes na pacificação do Oriente Médio relativa a Israel, que é um grande aliado dos Estados Unidos e tinha uma relação especial durante a administração republicana última. Como é que fica esse legado com o Joe Biden? Eu acho que fica muito bem, porque o Biden ele é muito mais diplomático e, sendo diplomático, ele vai conseguir empurrar esta agenda. Márcio, me desculpe, Márcio, mas é só um ponto e eu gostaria da tua impressão a respeito. Eu assisti os dois debates, assisti as entrevistas dos dois candidatos nas mais diversas redes de TV nos Estados Unidos e me impressionou como o tema relações exteriores dessa vez ficou completamente à margem das discussões dos candidatos. Eu lembro de debates anteriores em que relações exteriores e o papel dos Estados Unidos no mundo tomavam blocos importantes, porque é uma das principais atribuições do presidente americano o papel dos Estados Unidos no mundo. Nesta eleição, entretanto, o tema relações diplomáticas americanas quase que não foi mencionado. Exatamente por conta da pandemia, né? A pandemia, ela tomou a agenda eleitoral americana de supetão e a agenda passou muito por isso. A pandemia, as suas consequências e o que nós vamos fazer para sair da pandemia. É por isso que eu falei, os primeiros 2 anos de um governo Biden, ele vai ser basicamente trabalhando a questão da pandemia, a questão da saída da pandemia,
a recuperação dos Estados Unidos, a recuperação da sua economia. Então, eu acho que é por isso que não estava muito na agenda de debates dos candidatos. Agora, a gente sabe que houve, na minha opinião, muitos progressos da maneira como Trump lidou com a China. Ele, pela primeira vez, colocou os Estados Unidos de uma forma forte, incisiva, com uma postura realmente de superpotência frente aos chineses. O Biden tem uma tendência a não ser tão forte nesse quesito quanto o Donald Trump. Do outro lado, o Donald Trump também pegava leve com a Rússia. E a tendência é que o Biden consiga pegar mais pesado com a Rússia. Então, diante desses dois fatores, a gente vê que perde de um lado e ganha de outro. Em relação às relações exteriores, o Biden é alguém muito mais diplomático, é alguém muito capaz de construir pontes e aproveitar as pontes construídas, não só aquelas com o Brasil, como a gente já comentou, mas também com países árabes, também a relação de Israel com o mundo árabe, que já também foram feitos muitos avanços. Eu acho que você vai ter uma reaproximação. Agora, eu vou dizer, eu espero que o Biden seja melhor. Eu espero sinceramente que o Biden seja melhor que o Obama nessa matéria, porque para mim o governo Obama foi um desastre absoluto nas relações exteriores americanas. Quer dizer, o que se viu, né? O descontrole na Península Coreana, a Primavera Árabe, inclusive com incentivo econômico dos Estados Unidos, depois se viu o que era aquilo, quer dizer, o terrorismo, basicamente. Também a questão russa, quer dizer, a Rússia ganhou uma força muito grande, o Putin se insurgiu de uma forma muito grave. Talvez o episódio mais memorável negativamente do período Obama nas relações exteriores foi Benghazi, né, que teve participação direta da Hillary Clinton. Então, espero que no campo da arena diplomática o Biden seja diferente do Obama. Acredito que será, ele deve imprimir o seu próprio ritmo, mas a gente não deve ver uma política externa, digamos, tão ativa quanto a gente viu com o Trump nesses anos. Não deve ser uma política tão ativa, mas efetivamente ele deve imprimir a sua marca, ele deve deixar a sua marca. E o Biden é muito mais negociador, então a gente deve ter maior presença dos Estados Unidos em foros internacionais. O Trump, inclusive, se retirou de alguns. Os Estados Unidos deve voltar a fazer parte, deve se aproximar mais da Europa. Então, eu acredito que essa união transatlântica entre Europa e Estados Unidos sai muito fortalecida. E o Brasil pode ser um aliado estratégico se souber se posicionar, porque ele está numa posição geopolítica muito favorável para conseguir uma relação cada vez mais especial com os americanos, que possa gerar benefícios também para o nosso país. Minha última pergunta. Falando em Rússia, aí uma das polêmicas dessa eleição foi uma possível interferência da Rússia e do Irã nessas eleições, aí até com mensagens ameaçadoras para eleitores na Flórida. Inclusive, aí o Trump acusou o Biden de receber financiamento, um montante considerável para sua campanha, né? Como tu avalia esse cenário? Há um pouco de razão nisso? Qual foi a interferência de outros países nessa eleição? Na verdade, toda a eleição hoje ela está sujeita a esse tipo de manobra. A Macedônia do Norte é um dos lugares onde se concentra o maior número de fake news do mundo. E a Rússia trabalha estrategicamente para desestabilizar diversas democracias do mundo inteiro. Inclusive, existem suspeitas que eu acredito serem, inclusive, muito bem fundadas, de que houve, inclusive, na eleição brasileira, esse movimento, né? Então, eu acredito que a Rússia trabalha nesse sentido, desestabilizar democracias. Escrevi um artigo recentemente sobre isso, chamado Os Tentáculos de Moscou. Moscou trabalha para desestabilizar democracias,
trabalhos já na América Latina, tem braços de comunicação, tem um modus operandi, a Rússia tem método, tem objetivo e ela trabalha muito bem essas frentes. Agora, a gente dizendo se vai ser favorável ao Trump, né, numa campanha, ou favorável ao Biden, ou se é realmente só para causar confusão, a gente não tem como saber, porque a gente não está no meio desse jogo, né? Na campanha passada, se dizia que a Rússia tentou favorecer o Trump, né? Então, quer dizer, isso é muito relativo, você precisa de investigação e de modelos muito bem desenhados de proteção de dados para evitar com que coisas assim aconteçam. Porque cada vez mais isso vai fazer parte das nossas vidas. Eu acho que uma das formas da gente conseguir se blindar disso, por exemplo, é a gente conseguir frear o uso do 5G chinês, frear a empresa Huawei no Brasil. O Brasil não pode ficar com seus dados reféns de uma empresa paraestatal chinesa que faz parte de um grupo que é um grupo empresarial que se confunde com o governo. Nós precisamos associar nossa tecnologia de 5G com empresas que estejam sediadas em países que têm regimes democráticos, judiciários independentes, não que são empresas que tenham dirigentes do Partido Comunista chinês no seu board. A gente não pode aceitar esse tipo de coisa. Então, inclusive, para fake news, inclusive para direcionamento de eleições, o 5G é fundamental. E o Brasil deve se livrar desta armadilha que é o 5G chinês em território brasileiro. Muito bem. Márcio, meu querido, olha, eu gostaria de te agradecer muitíssimo por essa tua participação aqui hoje no Cruzando as Conversas. Espero que uma hora dessa, quando tu estiveres aqui no Rio Grande do Sul, possas vir presencialmente no programa. E eu te parabenizo pelo trabalho primoroso que tem feito aí à frente do Interleges, que é uma instituição fundamental no Senado Federal. O Interleges ele tem um papel muito, muito importante e aqui no programa nós tivemos, por intermédio inclusive da tua pessoa, a possibilidade de falar com o Felipe Salto, que é o diretor executivo do Instituto Fiscal Independente. Então, nós estamos aí numa sintonia muito próxima e saibas que estamos sempre à disposição para divulgar também as iniciativas do Interleges aqui no nosso programa. Eu te deixo com a última palavra. Muito obrigado. Muito obrigado, Guilherme. Muito obrigado, Melanie. Para mim é uma honra estar aqui com vocês, finalmente estar aqui no teu programa. Queria deixar um abraço para vocês, agradecer o honroso convite, e dizer que eu estou sempre à disposição, e para mim é um prazer estar conversando com vocês e desejo vida longa ao Cruzando as Conversas, que eu tenho certeza que terá, porque realmente o seu trabalho é fantástico em tudo que você faz, Guilherme, prospera de uma forma espetacular. Meus parabéns por todo o trabalho que você tem feito. Obrigadão, meu amigo. É isso aí. Márcio Coimbra, diretor executivo do Interleges do Senado Federal, falando sobre as eleições americanas e a perspectiva diplomática do Brasil com os Estados Unidos, agora com Joe Biden na presidência. Participou da entrevista minha colega, jornalista e produtora do Cruzando as Conversas, Melanie Rupental. Melanie, obrigado. Obrigada, Macalossi. Sempre um prazer estar aqui. Obrigada aí, com certeza, ao Márcio, que de forma tão clara esclareceu as nossas dúvidas e que, com certeza, é a dúvida de quem estava em casa aí, muitas delas. Uma aula, né? Uma aula. É isso aí. Nós vamos fazer intervalo e nós voltamos na sequência com João Carlos Silva, direto de Brasília, os bastidores do poder. Fiquem conosco. E o Cruzando as Conversas de volta para o seu último bloco, com o oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. De Portocolor Soluções Gráficas. A Portocolor atende pelo WhatsApp e você pode ter os serviços da Portocolor na sua casa. E Badesul Desenvolvimento. O Badesul valoriza você, valoriza o Rio Grande do Sul.
Na segunda-feira, o Cruzando as Conversas tem uma entrevista especial com a secretária e ex-senadora Ana Amélia Lemos. Então confiram, segunda-feira às 22h15 aqui no Cruzando as Conversas. E no dia 15 de novembro, a RDC vai fazer a maior cobertura das eleições no estado do Rio Grande do Sul. Um dia inteiro voltado para a votação, para a análise dos resultados, para a movimentação dos candidatos e dos eleitores. Você sintoniza os canais 24 e 524 da NET pelas redes sociais no Rio Grande do Sul inteiro. É isso aí, a cobertura das eleições aqui na RDC. Forme seu voto sintonizado conosco. Para fechar com chave de ouro o nosso programa de hoje, de Brasília, João Carlos Silva, os bastidores do poder. João, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Macalossi, telespectadores. João, vamos fazer referência aqui a uma frase do Bolsonaro. Ele disse que se o Trump perdesse a eleição, ele ia pegar o Felipe Martins, que é o assessor especial dele em relações exteriores, e ia jogar do terceiro andar de um prédio. Já jogou? Não jogou, está procurando o Felipe Martins até agora, né? Que o Felipe deve ter sumido, né? Hein? Deu um carreirão no Felipe. Eu imagino só qual que não deve ser o clima de consternação dentro do Itamaraty, né? Diante dessa situação. Agora, eu ouvi hoje de manhã, João, o presidente dizer que o Donald Trump não é a pessoa mais importante do mundo. E aí? Não, o discurso tem que mudar conforme o caminho das urnas, na verdade. Você tem que ver aquilo que é bom para o país. O discurso do presidente Bolsonaro já acabou mudando, porque o resultado da eleição não era o resultado que ele esperava, né? O Trump fez campanha pelo WhatsApp, governou pelo Twitter e perdeu a eleição pelos Correios, né? Para você ver, né, como que a tecnologia está funcionando, né? É mesmo. Exatamente. O presidente eleito Joe Biden, na minha opinião, ele é uma pessoa muito sensata, muito correta, vai chamar uma composição emergencial aí, diplomática, né? Com China, com Brasil. Não tem porquê de você fazer retaliação numa hora dessas, né? E o presidente Bolsonaro tem que entender que o discurso do Biden é um discurso agregador, não o do presidente Trump. Que, aliás, o Trump a conjuntura está moldada para ele que temelar a eleição. A eleição vai ser complicada. Agora, o presidente Bolsonaro tem que parar de ouvir as pessoas que são muito próximas a ele, que falam muito, cometem muito ditatismo, muito desvio. Como foi o caso da eleição americana. Não tinha nada do presidente vestir a camisa do candidato Trump. Claro que não. Em decorrência de ser contrário a Biden. E a eleição americana você tinha que deixar ela tocar tranquilo, sem você ter nenhum tipo de interferência, mesmo você tendo uma simpatia por esse ou por aquele candidato. O Brasil não ganhou pontos com isso aí, não. Ficou muito desagradável diplomaticamente o país. O presidente Bolsonaro tinha cuidado dos interesses do Brasil com os Estados Unidos, não dessa maneira, se expondo uma opinião do presidente. Tudo bem. O presidente opinou, mas é a opinião da nação. Não, mas a preferência tem que ser entre quatro paredes, publicamente, neutralidade. O que o presidente diz é o que o povo brasileiro diz, velho. Ele é um chefe do executivo, ele é a maior autoridade de um país, é o presidente da República. Muito bem. João, vamos falar de Flávio Bolsonaro saindo da esfera internacional. Essa semana acabou ficando em segundo plano, mas o Ministério Público denunciou o Flávio Bolsonaro por vários crimes, inclusive formação de quadrilha. E agora, nós temos uma situação muito curiosa, né? Como o mundo é pequeno, o Cássio Nunes Marques assume a sua cadeira no STF, a primeira ação que ele vai relatar é a do Rede Sustentabilidade contra o foro privilegiado concedido pelo TJ do Rio de Janeiro ao senador Flávio Bolsonaro. Pelo que está na lei, essa é a minha leitura, a concessão do foro privilegiado pelo TJ ao Flávio Bolsonaro é absolutamente ilegal. Como é que fica essa situação? Essa questão do senador Flávio Bolsonaro, ela já vem caminhando para esse desfecho que nós estamos observando aí. São várias acusações. O
próprio Senado Federal tem feito algumas composições para que o mandato do senador Flávio seja preservado. Até porque ele conta com simpatia dos senadores, todo mundo gosta dele. E o ministro Cássio vai ter uma batata quente nas mãos para poder descascar. Ou pegar essa batata quente e jogar para cima para cair no colo de algum colega. É uma situação extremamente complicada e que vai ter um reflexo lá na frente, e você pode ser um reflexo positivo ou um reflexo negativo para o governo. A questão do Queiroz, a questão das rachadinhas... Agora ficou feio, né? A denúncia em si pegou muito mal, né, João? Repercutiu na imprensa internacional inteira. Muito, muito. É igual essa de José Serra. Aos 45 do segundo tempo, o juiz deu uma prorrogaçãozinha de 2 minutos de acréscimo, foram lá, pimba, já colocaram ele como réu, o José Serra. E o Flávio Bolsonaro vai ser a mesma coisa. Só que aí você vai ver o seguinte, você vai ter aí na mão do ministro Cássio uma decisão delicada. Eu vejo assim que o ministro vai relatar com os colegas um melhor desfecho para esse filho. Até porque esses últimos depoimentos aí, com certeza, essas últimas questões com relação às rachadinhas, a questão de pagamento disso, daqui da esposa do senador, da mãe do senador, é muito complicado. É um caso grave, mas acontece o seguinte, em relação à decisão do STF, essa concessão do foro privilegiado pelo Tribunal de Justiça do Rio ao Flávio, ela contraria a mudança de entendimento do Supremo Tribunal Federal em relação ao foro privilegiado. Sim. Né? Então, o Cássio Nunes Marques está numa sinuca de bico. Indicado pelo presidente, já tem a primeira... Agora, ou ele mostra independência, ou ele mostra que é um capacho. Porque ontem, na posse, o ministro Fux disse que é citado como um juiz independente, magistrado independente, que tem que usar sua independência no plenário do tribunal, das suas decisões. Muito bem. João Carlos Silva, gostaria de te agradecer a participação aqui no nosso programa. O João volta na segunda-feira, trazendo sempre a sua análise do cenário político. Aliás, já antecipar, convite para o João participar aqui no dia 15 da nossa cobertura das eleições municipais no Rio Grande do Sul, a análise dele sobre como é que foi o comportamento das urnas no país. Acho que vale a pena. João, está mais do que convidado, já antecipadamente aqui, e de público. Imenso prazer participar da maior cobertura das eleições municipais do sul do país, que vai ser pela RDC, mostrando, inclusive, competitividade e credibilidade para os seus telespectadores. Agora, um fato interessante em Brasília hoje é que subiu no telhado o apreço do senador Davi Alcolumbre com o governo federal. O Amapá está sem energia elétrica. Há 3 dias. Vai ficar um bom tempo sem energia. Vai acontecer que isso vai refletir diretamente nas eleições municipais. O senador Davi Alcolumbre é candidatíssimo ao governo do Estado em 2022. Falou hoje gato e sapato do governo Bolsonaro, do presidente e de alguns ministros. Essa semana, a situação no Senado Federal vai ser complicadíssima para o governo. Vamos repercutir isso a partir de segunda-feira aqui no programa. Mas 3 dias de apagão, quer dizer, de repente o Amapá virou a Coreia do Norte. Pois é. É isso aí. Muito bem. Mandar aqui um abraço para Valéria Lobato, para o César Moreira, que estão na nossa audiência. João, muito obrigado pela participação. Sempre um prazer ouvir o amigo. Uma boa noite. Obrigado, Macalossi. Uma honra. Um abraço aos telespectadores e bom fim de semana a todos. Muito bem. Quem também eu quero mandar um abraço para o meu amigo Murilo Reolon, lá de Farroupilha, família Reolon, que eu tenho o prazer de ter amizade já há muito tempo. Então, fica aí o meu abraço, obrigado pela audiência. Falei que ia mandar o abraço está mandado. Uma boa noite a todos. Voltamos na segunda-feira com Ana Amélia Lemos aqui no nosso programa.
Cruzando as Conversas. Oferecimento: Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. O Badesul valoriza você, valoriza o Rio Grande. Conte sempre com o Badesul e Porto Color.